Falar um pouco de MTV. No meio daquela explosão criativa, editorial dos anos ali 80, 90, um tempo de absoluta liberdade criativa. Eu quero que você conte um pouco desse período, mas eu queria saber por que a televisão ficou careta, se 30 anos atrás ela não era. Então, não, porque a TV é uma coisa careta hoje em dia. A TV, outro dia eu fui dar uma aula numa faculdade, um curso de quê? Rádio e TV. O professor, como sempre, se arrependeu de ter me convidado. Porque eu virei e falei assim... Ainda tem? Tem. Rádio, TV? Rádio e TV. Eu falo, vocês sabem que vocês estão num curso que quando vocês se formarem, o que você se formou não vai mais existir. Né? Então, a televisão é uma coisa careta hoje em dia. Porque ela é muito cara, o investimento... Eu não sou um executivo de TV, mas eu sou apaixonado por TV. O investimento é enorme... para você fazer uma coisa nova, sobretudo, e dar errado. O que sumiu foi o risco da TV. Esse né? Você fala que não era mais ousado, tem que assumir o risco, que era o que a Mônica tinha, que o Tomás tinha, que vários executivos, diretores que eu trabalhei, ele sabe, ele é meu amigo, eu morro saudade do Boninho, porque o Boninho dá a cara, entende? Fazia coisa errada, eu fiz reality com ele errado, não chamava o jogo, era uma bomba. Verdade. Mas ele fazia, entende? Era assim, take the risk, entende? Isso é que é bacana. Esse medo, gente, esse receio é uma condição de mercado. E onde é que está essa ousadia? Tá na internet, é óbvio. Tá aqui, tá no Porta. Sim. Tá no Casé TV. Então ela foi produtora. Então a TV, inevitavelmente, eu até brinquei outro dia, são meus amigos, vão falar, você fala, tem a TV Folha. Eu falei, pra que ainda achar a TV Folha? A última coisa que as pessoas querem ser hoje é TV. Tudo bem, o Casé TV chama Casé TV, mas é uma brincadeira. Primeiro tem o nome do Casé, depois a TV. É isso. E chega a ser quase uma ironia, né? É quase uma ironia. Você aqui, a gente tá fazendo o quê? Televisão? Não, podcast? É isso. Audiocast? Talk. Cada um vai ver de um jeito. O que a gente está fazendo, entende? Então, eu acho um período... e quando eu vou falar em faculdade, eu também falo coisa legal. Falo, que inveja de vocês. Vocês estão numa época, vocês podem inventar qualquer coisa. Tem espaço para todo mundo. Que foi o espaço que você teve na MTV? Na MTV, voltando ali. A gente literalmente deram a chave para os loucos. A gente fazer qualquer coisa. E um monte de bomba. A gente fez um programa de sexo, nunca vou esquecer. Onde a única coisa boa que saiu disso aí chamava Bibibi no Bobobó. Alguém lembra? Ninguém. A gente tinha uma coisa ótima. E quando você fazia uma coisa boa, ruim, não vou falar ruim primeiro. Você fazia uma coisa ruim, tira do ar. Você fazia uma coisa boa, o que eles faziam? Repetia. Até a exaustão. Aí alguém via, entende? O Bibibi no Bobobó, ninguém viu, foi uma bomba. Passou rápido. Produziu uma coisa incrível que virou... Se ele estivesse vivo ainda, e essa palavra existisse nos anos 90, ela seria um. Mas fez um meme maravilhoso. Era o Bussunda falando sobre o lugar mais estranho que você já fez sexo. São Paulo. Era a clássica. Maravilhoso, a única coisa legal que fez, eram 4 episódios aqui, foi ele falando isso. Mas a gente não trabalha só peixe, a gente fazia um monte de coisa, mas era a liberdade de fazer. A gente viu, é uma loucura, a gente lembrou do dia com a Astrid. A gente foi pra Barcelona, cobrir as Olimpíadas, sem nenhum direito, nada. sem nenhum esporte, só falava com banda. Entrevistei a Almodóvar, a Cosi de Palma. Era uma loucura. Então, eu acho que não era tão caro fazer TV. Certo. Eu acho que as TVs estão aprendendo um pouco com isso, porque hoje em dia, no próprio jornalismo, você tem repórter com link já na sua câmera. E eu fiz, eu lembro, uma dos grandes reportagens que eu fiz para o jornalismo convencional da TV Globo. Eu estava de férias em Paris, e um amigo meu que é sommelier estava abrindo um restaurante em Bruxelas. E ele falou, pô, eu só cansei de dar vinho de graça aqui em Paris, vem me prestigiar, vem aqui. 1 hora de trem, você tá em Bruxelas, beleza. Fui pra lá, desço o trem, não, entrei em pânico, a cidade sofreu vários atentados, e esse é o último trem que chega aqui. O Davi, esperando com um olho desse tamanho, falou assim, melhor a gente ir pra casa, vamos pra casa e vamos ver o que acontece. Nesse meio tempo, mais 2 explosões, isso aqui e tal, a Bélgica inteira ilhada, não tinha um repórter lá. E eu indo para casa, vi um movimento num hospital ali, ambulância, eu falei assim, aqui estão trazendo as vítimas para cá. Não tive dúvida. Peguei e falei assim, estava aqui, olha que para o Facebook, 2016. Aqui, olha, incrível, não sei o que vai acontecer, tal.
O fuso horário ajudou, alguém do Bom Dia Brasil viu, eu já não estava mais oficialmente no jornalismo, eu estava na de casa. E eu entrei no ar com isso aqui, com isso aqui. Só, é o único equipamento. Do Bom Dia Brasil ao Jornal da Globo, tudo. Jornal Nacional, Ana Maria Braga, a Fátima estava lá, e falei, a Globo News sem parar, com isso aqui. E isso, veja, 2016, imagina as possibilidades hoje. Lógico. Sim. Você vê câmeras ridículas, olha aqui, que a gente está trabalhando. Não são ridículas, ridiculamente pequenas e compactas, vamos dizer assim, dele. Eu, quando dei a primeira volta ao mundo, eu viajava com equipamento, que era uma loucura. Eu tinha um orçamento de excesso de peso. Porque tinha que viajar já com muito no peso. borderô. 2004, saía com esse orçamento. Hoje em dia você viaja com uma mala de mão. Sim. É isso. Pelo mundo todo. Claro. Então é morro de inveja, de fato. Você tem 20 anos... vai inventar. Não queira trabalhar na mídia, cara. Queira se você... como um prêmio lá pra frente. Mas se esse é o seu único objetivo... a sua carreira vai ser menor, entende? Eu acho. Quando várias pessoas limitada, porque se você ficar limitada. pensando desse tamanho aqui no mundo, que te dá 1 milhão de oportunidades para fazer várias coisas... O que está te faltando? Curiosidade. Então, É curiosidade. E coragem também um pouquinho, né, Zé? Então, mas se tem 20 anos, você tem coragem. É verdade. Aos 60, eu preciso puxar essa coragem, não sei de onde. Mas aos 20, você tem coragem. Você dá cara. Deveria ter, se não tem alguma coisa meio errada ali, né? Aí é análise. É isso, mas é isso. Né? Isso. Mas você tem... Quando você tem 20 anos, eu larguei a faculdade com 20, completei os 2 lá, fui pra Índia. Tinha coragem de fazer isso. Porque eu falava, não, é muito cedo. Né? Eu saí, voltei, saí da casa dos meus pais, eu fui ser bailarino, não ganhava nada. Mas dá tempo, entende? Você bailarino de 1,90 m. Bailarino de 1,90 m. Maravilhoso. Indiano. Apenas com o Ivaldo Bertazzi. Com o Ivaldo. Eu dei aula lá no Ivaldo, que é outro mestre que eu tive assim. Mas tinha coragem. Acho que ainda tem essa coragem. Você vê, minha carreira mesmo dentro da TV Globo, ela teve várias facetas. Eu tive a sorte maravilhosa de trabalhar com o Luiz Nascimento, que é um gênio total. Mas num programa que a gente fala, até hoje, o Bruno Bernardes, que é o atual diretor, é meu amigo. Amigão. Nos vimos agora na passagem pelo Rio. Que estreia toda semana. Fantástico é literalmente uma estreia semanal. Sim. Entende? Então você tem que botar todo dia. E com um desafio incrível, que é, às vezes, um assunto batido da semana toda. Agora, Lady Gaga. Pô, a Lady Gaga tá aqui, chegou segunda-feira. O show foi sábado. Aí chega uma Fantástico e faz uma matéria legal. Entende? Que era o DNA. Assim, você tem que... O Luizinho falava isso, uma coisa maravilhosa. Com o Bruce Lee, né? Que agora, né? Foi um grande parceiro. Ele falava, pô, a gente tem um chefe. Ele falava a melhor frase do Luizinho. Que assim, esse programa chama Fantástico. Não chama meia boca, entendeu? Então, a matéria tem que ser incrível. Tem que ser fantástico. Tem que ser fantástico, entende? Ainda mais numa época em que as pessoas não vão ficar vendo Fantástico. Mas aí tá a inteligência do Fantástico, por isso que ele tem 50 anos. Eu acho que o Fantástico hoje não é um inside information, apesar de eu ser amigo pessoal do diretor. A gente fala quase zero de Fantástico, a gente fala de outras coisas. Pelo amor de Deus, ele mandou uma paródia da Lady Gaga aqui maravilhosa hoje, incrível, que não tem nada a ver com jornalismo. E eu acho que hoje, assim como as novelas, quem está fazendo está pensando em internet. Está pensando em corte, está pensando em recortes, né? Em maneiras de espalhar isso de outra maneira. Você falou numa entrevista que você deu no início desse ano pra Veja que a maneira como você mais acompanha o Fantástico hoje em dia é pelo TikTok. É total. O que é sensacional, né? Eu acho que o Fantástico não se ressente disso, pelo contrário. Deveria quer estar presente. Assim. O meu lamento é que certo tipo de jornalismo de televisão, que cobre televisão, fala assim, o Ibope caiu, não sei o quê. É de uma ignorância, porque se você... de que ano você está escrevendo? 86? É isso. Onde o Ibope é a única maneira de ver. Né? Então, você vê, olha que loucura. O bebê talvez não tenha ido muito bem nessa edição, mas até então teve um renascimento. E esse renascimento é das redes sociais. Mas o Ibope é o menor desde que isso... E o teu parâmetro é esse. E você cobra TV. Sim. Da onde? Do seu porão? Sim. Entende? Você tem que ver o nível, o quanto que aquilo está gerando engajamento e conversa. Claro. Se não estiver gerando engajamento e conversa, aí sim é um problema. Porque eventualmente até o traço é muita gente, né? É muita gente, mas essa quantificação
ela é mais volátil hoje em dia, justamente Que porque... é a briga que estão dizendo que o Amaury está tendo agora, que ele quer que fale que são milhões de pessoas assistindo, não mais pontos. Saberia, mas não é uma má ideia, porque quantas pessoas você impacta com esse programa? Nossa. Eu tive o privilégio, e aonde, de ser convidado para a festa de 60 anos. Sim. Né? Fiquei realmente contente. Claro. Um reconhecimento bacana, né, da parceria. Eu não deixei a TV Globo com nenhum... Problema, mal, Você fez nada. parte de pelo menos um terço desses 60, né? Pelo menos. E aí, no show... Claramente, ele era um show para ser recortado, para ser bombado. É a piada incrível do Paulo Vieira, é a Angélica saindo de bruxa. Eu acho que eu não vi uma Xuxa cena da Eu não Débora vi Bloch de Odete Reutemann na Globo, mas eu sei tudo sobre a atuação dela por causa do Instagram. Eu ainda não vi, mas eu vi tudo no Instagram. Isso. Entende? E a própria, na festa, que foi realmente uma festa bacana, tinha não sei se vocês viram, um sketch, era de brigas das vilãs. Aquilo é genial. E aquilo é 100% internet. É feito pra internet. 100% internet. É feito pra internet. Até então, o clipe da Regina Duarte cantando Rumo Estrada Turva, Sou Despedida, é isso. Provavelmente feito pra recortar ele também. Então, eu não acho... A questão da Globo é que é muito grande. Então, você não faz assim, opa, a partir de amanhã é assim. Zeca. A Globo faz tudo... Eu andei assim, com um amigo meu que entende muito de internet, que já foi entrevistado aqui no Talks, o Henry Armelin, quando eu ainda estava lá, eu falei, deixa eu te apresentar a TV, aqui em São Paulo, hein? Entrei com ele, fui mostrar, ele olhava, ele falava, é muito gasto para pouca entrega. Na cabeça dele, de um cara de 24 anos, digital, que pensa no Mr. Beast, entendeu? Sim. Esse é o futuro. Isso. Para ele ver aqueles estúdios gigantes, aqueles carrinhos, era tudo muito monumental. Sim, mas ao mesmo tempo ele foi feito numa época em que é assim. Isso. Vai demolir esses estúdios. Não tem. Faz desses estúdios, desse aparato todo, uma coisa que encaixe nessa linguagem e que possa conversar com uma população que consome TikTok. Aproveitando que a gente está falando de linguagem, a Manu, que também é uma integrante do Rivo News aqui, ela mandou uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver. Mandou em vídeo? Oi, Zeca, eu sou a Manu do Rivo News e eu tenho uma curiosidade como telespectadora. Você que foi um dos primeiros VJs da MTV aqui no Brasil, como é que você vê a mudança da programação do canal hoje em dia, que tem praticamente só reality de pegação e muito pouco sobre música? Olha, facílima essa, porque a MTV é uma relíquia do passado. A MTV é uma TV de música. Está no nome, no logo. MTV. Music. Onde você escuta a música hoje? Spotify, Deezer. Aqui. Imagina, a gente tinha na época um programa de lançamentos. O lado B era do Thunder. Ponto Zero. Lançamento. Imagina se hoje em dia você vai ficar esperando uma TV. A gente brigava com o Fantástico, que o Fantástico segurava. Quando era Michael Jackson, Madonna, Pet Shop Boys, as gravadoras davam medo do Fantástico. Tinha que sair primeiro lá. Porque senão não entrava na trilha sonora da novela, aquela coisa toda. E a gente, pelo amor de Deus, o Globo não passa, Fantástico não passa, não sei o que e tal. Pra premissa nossa, né? Exatamente. Hoje em dia não faz o menor sentido. Então, você fala bem, hoje em dia é uma sucessão de reality de pegação, mas a MTV, isso é uma herança, porque a MTV ficou brasileira, o que virou a MTV hoje em dia, ela vem e copia o modelo americano, que é um celeirozinho assim de realities, né? Isso. De pegação e de jovens ali. A MTV americana, a brasileira, teve um período ultra fértil que, em vez de ir pro reality, o que eles fizeram? Humor, sim. Que deu em quê? Adnet, Mion, Adnet, Tatá, todo mundo que passou, né? Dani, todo mundo, né? E tantos que foram para o stand-up e tudo. A MTV tinha programas de humor. Começa com grandes Hermes e Renato, entende? Que viram ali uma coisa incrível. Então, música já não era o principal motivo. Então, ao contrário da MTV americana, há um descolamento do projeto original ali. Isso eu sei porque quem fez foi o Zico, né? Que comandou isso aí, que é meu amigo também. O Zico, eu contratei o Zico, ele sabe disso. pra traduzir fita americana que chegava, porque ele falava inglês bem. E aí virou esse cara. Então a MTV brasileira, ela teve uma outra função também muito legal,
final dos 90, 2000, geral ali, que foi de falar assim, bom, vamos rir de tudo isso aqui. E trouxe essas pessoas que hoje estão na mídia maior, ou em outras carreiras que começaram a MTV sempre falou com o público jovem, exato, seja com músico, seja com exato. Agora, aí, para responder a pergunta dela e a tua provocação. Então, os jovens agora querem ver reality de pegação? Talvez, mas eles gostam muito de música também. Sim. Então, você precisa achar um outro jeito de falar de música com eles. Eu falo muito de música aqui nas minhas redes sociais. Novamente, eu sou um cara de 62 anos discutindo com um moleque de Guarulhos sobre trap. Eu acho incrível. Incrível. Porque ele não me olha com 62 anos e eu não olho para ele como moleque. São duas pessoas que gostam de música. E que a gente tem o mesmo ídolo e respeito. Então, novamente, se não, a música não está na TV, e não tá nem na TV Globo, é difícil, a não ser como grande espetáculo. Existiu o clipe do Fantástico. É isso, Boninho. O Boninho dividiu vários, o Herbert Júnior dividiu vários, o Inácio Coqueiro também. Um monte de diretor incrível. Não fazia mais sentido ter aquilo lá. Né? Faz sentido num show grandioso como dos 60 anos? Claro que faz. Aí a Globo faz aquele espetáculo ali. Mas a televisão não pode mais falar de música? Claro que pode. Mas não ela também tem que inventar. Ela fala até no reality. O Boninho fez alguns realities interessantes de música. Sim. Esse agora, eu vi chama Mestre O Estrela da Casa. Estrela da Casa é uma possibilidade, vai ter uma outra temporada agora. Então, eu acho isso incrível. A TV está tentando, a TV aberta está tentando. Mas o que você acha que impede dela ser mais eficiente? É porque a galera a galera não oxigena tanto a cabeça, talvez? Acho que, principalmente, budget, é o mercado publicitário, que é sempre conservador e que tem menos vontade de arriscar. É natural. Mas aí, eu escrevi isso hoje no meu LinkedIn. O mercado publicitário ainda não entendeu isso aqui. Tá com uma dificuldade enorme de entender isso aqui. Mas eventualmente vai entender. Assim como vai entender, eu acho, tenho fé, que 6 milhões de seguidores não são 6 milhões de consumidores. Não. Já estão percebendo isso. Uma coisa é engajamento, outra coisa é seguidor. Então, eu sei, isso eu lido também nos meus 600 mil seguidores, mas com engajamento de 90%, que é uma loucura.